Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os mecanismos de ação dos herbicidas. Em continuação ao conteúdo aí que nós estamos estudando dentro da disciplina de Defesa Sanitária Vegetal do IFTM Campus Ituiutaba. Bom, pessoal, mecanismos de ação. Antes da gente começar a falar dos mecanismos de ação, vamos diferenciar o que é modo de ação e mecanismo de ação. O modo de ação, ele se refere todo o processo desde a aplicação do herbicida na planta, da sua penetração, da sua translocação, de todas as reações bioquímicas, biofísicas até a morte da planta. Então, é o conjunto dessas reações desde a aplicação do produto. Já o mecanismo de ação, ele é basicamente a primeira reação bioquímica ou biofísica que leva a planta à morte ou inibição do seu desenvolvimento. Então, é a ação em si do herbicida. Já o modo de ação é todo esse processo, desde a aplicação até esse produto chegar no local de ação. Para estudar o mecanismo de ação do herbicida, deve considerar a dose aplicada, o tempo entre aplicação e observação do mecanismo. A primeira reação ocorrida após a aplicação do produto deve ser avaliada em tempo hábil, evitando reações secundárias que alterem as observações. O mecanismo de ação pode ser bem definido ou não. Pode ser bem observado na planta, por exemplo, um albinismo causado por um herbicida, que tem ação no fotossistema, por exemplo, ou pode ser mais difícil de ser observado se o tempo decorrido dessa ação do produto foi inferior à necessária para observação. Herbicidas com o mesmo mecanismo de ação têm alta probabilidade de apresentar comportamento semelhante quanto à ocorrência de plantas daninhas resistentes. Então, quando nós falamos de um manejo integrado de plantas daninhas, incluindo a rotação de mecanismos de ação de herbicidas. Não adianta rotacionar herbicida que tenha o mesmo mecanismo de ação, porque possivelmente aquela planta que apresenta uma resistência é aquele mecanismo de ação de um herbicida. Bom, os mecanismos de ação que nós temos resumidos aqui por exemplo, os inibidores de ACCases, que é a enzima acetilcoenzima A carboxilase, herbicidas inibidores de enzima acetolacto-sintaxe, herbicidas hormonais que mimetizam auxinas como o 2,4-D, né? O caroteno, que é herbicida que inibe a síntese de caroteno, tem herbicidas que inibem a divisão celular, herbicidas que inibem a enzima enol-purivil chiquimatofosphato-sintaxe, no caso aí do glifosato. Tem herbicidas que agem sobre a fotossíntese, o fotossistema 1, fotossistema 2. Herbicidas que agem, inibem a enzima glutamina, sintaxe, e herbicidas inibidores de enzimas protoporfirinogênio oxidase. Tem outros também que nós vamos falar mais adiante. Isso aqui, pessoal, é a tabela periódica de herbicidas com o nome comum dos ingredientes ativos, né? Essa tabela periódica está de acordo com o ARAC Internacional, tá? Que tem aí, regulamenta o uso dos herbicidas. E aqui nós temos a tabela periódica com os mesmos herbicidas, mas com alguns nomes comerciais. Por exemplo, o Topic, ele é um inibidor de ACCase, né? O Calisto, ele é um inibidor de caroteno. Vamos falar de um bem conhecido, 2,4-D. Ele é um mimetizador de auxina, tá? Assim como o Banvel, o Stanate, né? Aqui tem um representante de cada ingrediente ativo, tá? Que nós temos aqui nos nomes comuns. Então, se eu quero fazer uma rotação de um herbicida para evitar uma resistência de plantas a um mecanismo de ação, eu preciso rotacionar o local que esse herbicida está agindo. O inibidor de ACCase, o inibidor de protóxi, desde que atenda aí a cultura que eu estou utilizando, tem que observar se ele tem seletividade, se ele vai ser um pós, um pré-emergente. Então, desde que esteja atendendo as especificações da época que é para ser aplicado esse herbicida,
é importante fazer a rotação do mecanismo de ação. O glifosato, ó, como eu falei, um dos nomes comerciais dele é o Roundup, né? Temos várias e várias marcas comerciais do glifosato. Ele é o inibidor aí da enzima enol-purivil shikmato fosfato sintaxe, tá bom? A importância de conhecer, então, esses mecanismos é para poder fazer um manejo consciente e evitar casos de resistência de plantas a herbicidas, ok? A classificação dos herbicidas com base no seu mecanismo de ação tem sofrido muitas mudanças ao longo do tempo, tanto em função de novas moléculas, de novos herbicidas com mecanismos de ação diferentes, quanto aos estudos para entender como é o mecanismo de ação de alguns herbicidas, que tem alguns herbicidas que não tem bem definido qual que é o mecanismo de ação deles. A classificação internacional que é proposta, inclusive essas tabelas periódicas de herbicidas são propostas aí pelo Comitê de Ação à Resistência a Herbicidas, tá? É um órgão internacional. Nela, os herbicidas são classificados por ordem alfabética, de A a Z, de acordo aí com os sítios de atuação e classes químicas. No caso de diferentes grupos químicos compartilharem o mesmo mecanismo de ação, apenas uma letra é utilizada, por exemplo. No caso dos inibidores de fotossíntese, as classes C1, C2 e C3 identificam diferentes formas de ligação à proteína D1. O sintoma de branqueamento, que também é causado por diferentes formas, né? Por consequência, se subdivide aí em F1, F2 e F3, que agem aí nos fotossistemas. Herbicidas com sítio de ação desconhecidos são classificados e agrupados no grupo Z, até que seja possível elucidar qual que é o mecanismo de ação desses herbicidas. Novos herbicidas estão sendo classificados em novos grupos, né, o R, o S, o T. O sistema de classificação, o World Science Society of America, também é listado numa tabela que nós vamos estudar, mas na tabela de grupos químicos. Os principais mecanismos de ação, nós vamos passar aqui bem resumidamente, porque é um conteúdo bem denso, mas vamos explicar de uma forma mais simples que eu consegui encontrar para explicar para vocês. Os mimetizadores de auxinas, eles pertencem ao grupo O. Grupo de herbicidas também conhecidos como reguladores de crescimento. Eles mimetizam as auxinas, que são fito-hormônios. Então, são herbicidas que são sintetizados a partir das auxinas sintéticas. Caso aí, muito conhecido, o 2,4-D, que foi o primeiro composto orgânico sintetizado pela indústria. É um herbicida seletivo às monocotiledôneas, como nós estudamos alguns dias atrás. Ele também é um herbicida que ele faz um controle eficiente com uma dose relativamente baixa, né? Ele foi muito importante para estimular a agricultura, na indústria química também, na produção de herbicidas para a agricultura, né? Como que é o sintoma desse herbicida hormonal? À medida que essa auxina ela vai causar toda uma desregulação no funcionamento ali da planta, né, das dicotiledôneas, que ele é seletivo às monocotiledôneas, né? À medida, então, que ele altera as funções metabólicas, ocorre um sintoma chamado de epinastia nas folhas, nos pecíolos, que é uma deformação, ficam tortos, tá? Porque tem uma disfunção ali metabólica. Depois, então, deformação nas nervações, limbo foliar, paralisação do crescimento, engrossamento da raiz, principalmente na região das gemas, tumores ao longo do caule, principalmente nos nós, morte da planta susceptível, ocorre de forma lenta, tá? Não é 2 dias, não, como alguns herbicidas de contato, de 3 a 5 semanas após a aplicação. No caso de herbicidas mimetizadores, né, com relação, falando de seletividade, ele é mimetizador de auxina.
As gramíneas são, em grande parte, tolerantes a herbicidas desse grupo. Então, para milho, ele é utilizado para outras gramíneas aí de importância econômica com boa seletividade. Vamos falar de outro mecanismo de ação, que é os inibidores do fotossistema 2. Aí nós temos subdivisão, grupo C1, C2 e C3. Esses inibidores de fotossistema são também conhecidos como inibidores de síntese de Hill, por inibirem a evolução do oxigênio a partir da água na presença de cloroplastos e de um aceptor adequado de elétrons. Então, vocês veem que esse herbicida vai ser absorvido e vai translocar até esse centro de ação, né? A ação seletiva desse composto foi descoberta na década de 60 e hoje constitui aí um importante grupo de herbicidas, né, utilizado em diversas culturas. Um caso de um herbicida inibidor de fotossistema 2 é a atrazina, que foi introduzido na agricultura na década de 60 e revolucionou a produção de milho por ele ser um herbicida seletivo ao milho. Com relação à seletividade dos inibidores de fotossistema, as triazinas, que é o grupo químico, né, são degradadas em muitas plantas tolerantes ao metabolismo de herbicidas, especialmente pelo processo de conjugação da glutationa nas folhas, que faz que ele nunca chegue aos cloroplastos para causar injúrias. Então, por isso que as plantas aí, o milho, por exemplo, né, ele consegue degradar essa molécula e não causa injúrias. Também ele é seletivo a pânico, algumas espécies do gênero pânico, né? E também a espécies do gênero digitário. Inibidores de fotossistema 1 são do grupo D, também conhecido como inibidores de formadores de radicais livres. Embora os herbicidas agrupados nesse mecanismo de ação, em última instância, causem a inibição da fotossíntese, a forma pela qual esse processo de fotossíntese é interrompido é diferente daquela que nós estudamos no fotossistema 2. Esse grupo atua como um falso receptor de elétrons no fotossistema 1. Isso aqui, a gente está falando de fotossistema 1, fotossistema 2, e aí as formas aí de produção de fotossimilados, tá? Da questão metabólica da planta. Causa injúrias, então, esses herbicidas que interferem e inibem o fotossistema 1 nas plantas completamente distinta daquela que nós observamos que os herbicidas que agem em fotossistema 2. Um exemplo aí é o paraquat, que é usado no Brasil. Não sei, eu acho que parte desse ano, não sei se ele ainda é utilizado, mas até ano passado ele ainda é utilizado. O paraquat, ele é um herbicida dessecante, né? Ele é rapidamente absorvido. Um exemplo, estou falando do paraquat, mas tem outros herbicidas que agem no fotossistema 1, né? Ele é rapidamente absorvido via foliar, né? Chuvas que ocorrem 30 minutos após a aplicação já não interferem mais, porque ela tem uma absorção bem rápida. Os sintomas de intoxicação nas plantas são rápidos, a morte pode ocorrer em 1 a 2 dias, né? Os sintomas aparecem tão mais rapidamente quanto maior for a intensidade luminosa após a aplicação. Um dia de sol, depois da aplicação, vai fazer que a ação desse produto seja mais rápida. É um produto de contato, paraquat, um exemplo, né, de um produto aí que inibe o fotossistema 1. A morte da planta, ela ocorre tão rapidamente que a translocação é muito limitada. Ela vai matar ali no local de contato, nas folhas, né? A toxicidade para mamíferos é alta, um herbicida aí representante desse mecanismo de ação, que é o paraquat. Usado extensivamente na operação de manejo de sistema de semeadura direta, como aí um dessecante, ele é de amplo espectro, né, mata mono e dicotiledôneos. Também é utilizado para controle de plantas daninhas em áreas não cultivadas, em áreas para renovação de pastagem e dessecação pré-colheita. Podem ainda ser aplicados em culturas perenes ou anuais, mas em jatos dirigidos, tá? E frutíferas, como pomares de citros. Em culturas perenes, como o café, pode ser utilizados em jatos dirigidos nas entrelinhas, tá? Com cuidado aí para não ter deriva.
Com relação à seletividade desses herbicidas do fotossistema 1, eles não são seletivos, eles são de amplo espectro, tá? Inibidores de crescimento inicial são um outro mecanismo de ação, os grupos K1, K2 e K3. Vamos falar primeiramente do subgrupo K1, inibidor de formação de microtúbulos. Esses herbicidas se ligam à tubalina, uma proteína que é importante ali no processo de mitose, ok? Ele inibe a polimerização dos microtúbulos, levando à desconfiguração física e à perda da função desse complexo da tubalina, né, que é essa proteína. O herbicida, então, se liga à tubalina e inibe essa polimerização dos microtúbulos. Em consequência, o fuso mitótico não é formado, causando aí falta de alinhamento e separação dos cromossomos durante a mitose. São considerados, então, esses inibidores de crescimento inicial, inibidores de mitose. Ele vai impedir a formação de novas células, ok? Aqui só mostrando o esquema, né, desses herbicidas inibidores de crescimento inicial. O herbicida vai se ligar às proteínas aí, a tubulina, e vai impedir a formação dos dímeros, inibir a formação das fibras do microtúbulos, não vai ocorrer a movimentação dos cromossomos e vai interromper a divisão celular no momento da prófase. Como a gente vê, a prófase aqui é a fase inicial da mitose, tá bom? Então, isso é a ação dos herbicidas aí, inibidores de crescimento inicial do subgrupo K1. Característica geral, então, desses inibidores, né, de crescimento do subgrupo K1. Paralisação do crescimento da raiz e da parte aérea da planta, porque não tem divisão celular. Todos apresentam baixa toxicidade para mamíferos, porque ele é específico aí e atua nessa divisão celular de plantas, né? Espectro de controle, são especialmente eficientes no controle de gramíneas, oriundas de sementes, com pouco ou nenhum controle de folhas largas, tá? Então, ele é eficiente para pré-emergente, tá? Principalmente aí, na verdade, de ação sobre gramíneas que estão se desenvolvendo através de sementes, e não por pedaço de estolhos, por exemplo, tá? Eles podem ser usados, então, em pré-emergência ou em pré-plantio incorporado. Tem que fazer essa incorporação porque ele tem uma alta pressão de vapor, perde facilmente, né? Subgrupo K3, tá? Eles são inibidores de divisão celular. Inibir a divisão celular. Um exemplo é o Alashore. Foi o primeiro herbicida desse grupo químico a ser comercializado, tendo um grande impacto na agricultura na época. Era um herbicida que podia ser usado tanto na soja como no milho em um amplo espectro de ação, matando folhas largas, folhas estreitas, sem necessidade de incorporar o solo. Como um exemplo aí, o trifluralin, tá? Apesar de sua importância para a agricultura, pouco se sabe sobre o mecanismo de ação em si. Sabe que ele inibe a divisão celular, mas não sabe a sua rota certinho. A sua ação tóxica, né, deste herbicida acontece pela inibição de síntese de proteínas nos meristemas apical das plantas e das raízes de espécies susceptíveis. Controlam sementes em germinação, então ele é aplicado em pré-emergência, e plântulas bem pequenas, lá ainda no solo, então é importante para emergente, assim como os do grupo K1, ok? Aparentemente são absorvidos tanto por raízes, especialmente nas dicotiledôneas, como parte aérea, principalmente nas mono, pela translocação, porque sua translocação é muito pequena dentro da planta. Toxicidade para peixes, aves e mamíferos é baixa, pelo seu sítio de ação, né? Em função do uso contínuo em áreas de milho por muitos anos, tem casos aí de contaminação de lençol freático nos Estados Unidos, casos relatados por lixiviação desse herbicida, principalmente do Alacor e do Metalacor. Os inibidores de protox são do grupo esse mecanismo de ação. A protox é protoporfirinogênio oxidase. Está presente na rota da síntese da clorofila e dos citocromos, ok? Então, trata-se, essa abreviação em protox é a abreviação dessa enzima
que está associada na síntese de clorofila e citocromas. Trata-se, então, da enzima que converte protoporfirinogênio 9 em protoporfirina 9, por meio de aromatização oxidativa com exigência de oxigênio molecular. É isso aí tudo rotas químicas, né, pessoal? Bioquímica. Na presença do herbicida, né, o herbicida agindo dentro da planta, que é alvo de controle, inibe, tem essa inibição competitiva da protox, que resulta no acúmulo de protoporfirinogênio 9 no cloroplasto. Como estamos vendo aqui, quando você tem a aplicação do herbicida, que tem essa função aí de inibir o protox, ela vai agir inibindo a formação, né? Ela vai agir gerando o acúmulo de protoporfirinogênio 9 e vai ter aí uma necrose nos tecidos, tá? Então, isso aqui é isso dentro do citoplasma. Um esquema básico falando da questão da ação desses inibidores de protóx. A presença do herbicida inibe a síntese aí do protóx, então causando aí uma necrose nos tecidos da planta. Esses inibidores de protóx, eles podem ser absorvidos por raiz, por caule, por folhas de plantas novas. Geralmente apresentam pouco ou nenhuma translocação nas plantas. Requer luz para ser ativados. Partes das plantas expostas ao produto e à luz morrem rapidamente, de 1 a 2 dias. São altamente absorvidos pela matéria orgânica do solo e altamente resistente à lixiviação, então eles têm um período aí de ação, né? Então, quando eles são aplicados para emergência, a atuação ocorre próximo à superfície durante a emergência das plantas, então ele tem um período ali de ação maior, um período residual, né? Mas isso tem variação também de acordo com qual herbicida que tem esse mecanismo de ação, qual que é a formulação do mecanismo de ação que inibe aí o protóx. Outro mecanismo de ação de herbicida que nós vamos falar é os inibidores da biossíntese de carotenoides, dos grupos aí F1, F2 e F3. Considera-se, então, herbicidas desse grupo que atuam, de forma geral, em sítios enzimáticos da rota de síntese de pigmentos. Eles bloqueiam a síntese de pigmento e é o fenômeno responsável pela formação característica de albinismo nas folhas. As folhas ficam despigmentadas, brancas, porque elas inibem a formação da coloração verde dos carotenoides, ok? Esse herbicida, ele resulta, então, na perda de todos os pigmentos da folha, então a folha fica com um aspecto esbranquiçado, porque ela perde todo o pigmento, ela inibe essa formação, então ficam com aparência albina. Esses herbicidas desse grupo, de forma geral, eles atuam, então, em sítios enzimáticos, na formação dos pigmentos aí do carotenoides. Então, o bloqueio da síntese dos carotenoides gera albinismo ou também despigmentação nos tecidos afetados. É um pós-emergente, ok? Esses herbicidas, então, resultam na perda praticamente de todos os pigmentos nas plantas que são susceptíveis. Eles também são... Agora nós vamos falar de outro grupo, que é os inibidores de ACCases, chamado de grupo A. Esse é o mecanismo, né, de ação. Eles inibem a síntese de lipídios, inibem aí a síntese de ácidos graxos, tá? O crescimento das plantas sensíveis aos inibidores de ACCase cessa logo após a aplicação. Os primeiros sintomas do efeito desses herbicidas que inibem a ACCases são notados na região dos meristema, onde a síntese de lipídio para a formação das membranas é mais intensa, tá? Então, ele age num mecanismo bioquímico da planta, inibindo essa enzima, a ACCase. São considerados herbicidas sistêmicos, esses herbicidas inibidores de ACCase, controlam gramíneas anuais quanto gramíneas perenes, embora tenha tem tolerância de espécie para espécie, né? Espécies não gramíneas, tanto plantas daninhas quanto culturas, são normalmente bastante tolerantes a esses inibidores de ACCase.
Doses utilizadas em pós-emergência geralmente são baixas, embora controlem gramíneas perenes, requeira doses mais elevadas pela questão da dificuldade de controlar essas plantas mais desenvolvidas, né? Casos de resistência de herbicidas com esse tipo de mecanismo já foram descritos em vários países, inclusive no Brasil. Aí plantas daninhas resistentes a esses inibidores de ACCase. Na maioria dos casos, quando se usa os inibidores de ACCase, esses herbicidas, né, que inibem a ACCase, eles são aplicados com alguns adjuvantes, nós vamos estudar isso daqui a uns dias, visando o aumento da absorção desse produto em translocação na planta. Vamos falar de outro mecanismo de ação, que são os inibidores de ALS. Eles inibem a enzima acetolactato sintase, que inibe a síntese de, então, consequentemente, inibindo essa enzima, vai inibir a síntese de aminoácido. Ele apresenta algumas culturas sem seletividade por características de desintoxicação. Eles têm ações sistêmicas e todos os produtos que inibem a acetolactato sintaxe, que é os inibidores de ALS, têm efeito residual. A morte da planta resulta num evento que ocorre em função da inibição dessa enzima e da produção, consequentemente, da produção de aminoácidos na cadeia ramificada. Aí mostrando, né, como ele age, então ele inibe essa enzima, vai evitar a formação de acetolactato e vai, então, interferir aí na formação de aminoácidos, ok? Vai ter aí, não forma, por exemplo, a vanila e a leucina, que é aminoácido de cadeia ramificada. Dentro dos inibidores de ALS, nós temos alguns grupos químicos, como as imidazolinonas. Essa classe foi descoberta aí por cientistas americanos, né, na década de 70. Ela é bem versátil, com baixa toxicidade, né, o meio ambiente. Ele tem sido usado em culturas e desempenha um importante papel aí na produção de alimentos no mundo como herbicida de controle aí de várias plantas daninhas, né. Ele é bem seletivo, controlando um largo espectro de folhas largas de ciclo anual. Eles inibem, então, a enzima acetolactato sintaxe, como a gente falou, ALS, e essa enzima, ela atua na síntese de 3 aminoácidos, né, leucina, lisina e isoleucina. Isso no caso aqui das imidazolonas, que estão dentro de um tipo de ação aí de inibidor de ALS. Esses herbicidas dos grupos das imidazolinonas apresentam incompatibilidade física com o 2,4-D, então não pode ser utilizada a mistura de herbicida 2,4-D com os do grupo químico aí, imidazolinonas, tá? Tem baixo potencial toxicológico, porque eles agem, né, em um processo biosintético, no sítio presente apenas nas plantas, então por isso que ele é pouco tóxico aos animais. Também um outro inibidor de ALS, a sulfonilureias, tá? Essa família de sulfonilureias foi descoberta inicialmente pela DuPont, em 75. Ele também tem a ação de inibição de ALS, essa enzima que é chave, né, da biossíntese de aminoácidos, como a vanila, leucina, isoleucina, que a gente já falou. Então, após a absorção, esses herbicidas são rapidamente translocados e atuam nas áreas de crescimento da planta, meristemas, apicais, né, crescimento, inibindo aí o crescimento das plantas susceptíveis à ação dessas sulfonilureias, ok? Também, ainda um inibidor de ALS, nós temos as triazolopirimidas. Essa família de herbicida foi descoberta pela Dow Elanco no Brasil. Todos, quer dizer, não no Brasil, né, mas no Brasil todos os herbicidas desse grupo estão sendo utilizados para controle de folhas largas na cultura da soja. Agora vamos falar dos inibidores da EPSP sintaxe. É outra enzima. Isso aí nós temos um importante herbicida que apresenta esse mecanismo de ação, que é o glifosato, né? A descoberta dessa molécula de glifosato foi em 1950.
sendo que esse ácido apresentava considerável interesse como agente complexante, redutor de pH, de ação detergente e muitas outras aplicações. Então, como é? O glifosato, essa molécula do glifosato, ele bloqueia a enzima enolpirivilchiquimato 3-fosfato sintaxe, tá? É uma enzima. Essa, então, catalisa a ligação dos compostos chiquimato 3-fosfato e fosfoenolpiruvato, produzindo enolpiruvichiquimato 3-fosfato e fosfato inorgânico. O glifosato é absorvido pelas plantas, pelas folhas da planta, principalmente ele é sistêmico, e também por outras partes da planta, o caule, né? Então, ele gera uma inibição ele reduz, então, a fotossíntese da planta e inibição de síntese de aminoácidos aromáticos. Então, dessa forma, né, como que ocorre? Esse produto é pulverizado sobre a planta, ele é absorvido, então, na região clorofilada, folhas e tecidos verdes. Essa molécula do produto, ele vai ser conduzido pelo xilema e floema. Como o glifosato é de amplo espectro, né? Mas a quantidade, a dosagem, né, vai depender da idade da planta, das características ambientais da aplicação. Ele, a ser absorvido, ele vai translocar até o sítio de ação, que vai inibir essa enzima APSPS, que é só a sigla desse nome completo aí, que é, na verdade, a cadeia química dessa enzima, ok? Outro mecanismo de ação é os inibidores de glutamina sintaxe, que é do grupo H. Esses herbicidas, eles inibem a ação da glutamina sintaxe, é outra enzima. Essa enzima que converte glutamato em amônia e glutamato e amônia em glutamina. Essa enzima, glutamina sintaxe, ela inicialmente converte, na rota inicial, lá na rota que converte nitrogênio inorgânico em compostos orgânicos. A inibição dessa enzima, que faz essa conversão, né, em nitrogênio inorgânico para nitrogênio orgânico, a composto inorgânico, leva ao acúmulo rápido de altos níveis de amônio, que por sua vez leva à destruição de células e diretamente, então, as reações do fotossistema, então inibe aí o funcionamento do fotossistema 1 e 2. Esse acúmulo reduz também o gradiente de pH na membrana, o que pode aí desacoplar a fotofosforilação. O glufosinate é um dos herbicidas que agem como inibidores de glutamina sintaxe. Ele é considerado também um herbicida não seletivo. Então, esse tipo de herbicida, ele age nessa parte bioquímica da planta e interfere nessa enzima, né? Inibe a ação dessa enzima que faz a conversão de nitrogênio inorgânico em compostos orgânicos para ser utilizado pela planta, gerando aí um acúmulo desses nitrogênios inorgânicos e a destruição das células. Inibidores, outro mecanismo de ação é o inibidor de síntese de lipídios, grupo N. Não é exatamente conhecido como ele age, sabe-se que ele não interfere nas SCAses, tá? O sítio de ação dele em gramíneas, durante a sua emergência, são nas folhas em desenvolvimento e o ponto de crescimento da planta, ali no meristema apical. Tem sido demonstrado o efeito desses inibidores na mitose, mas apenas em doses bem mais altas do que aquelas que paralisam o crescimento das plantas controladas aí de forma eficiente no campo, né? Então, não tem um conhecimento bem definido para muitas dessas moléculas são lançadas depois que se estuda bem como ela realmente age, tá? Esses produtos, o mecanismo de ação de inibidores de síntese de lipídio, eles são aplicados ao solo, havendo necessidade de incorporar, porque eles têm alta pressão de vapor, inibe o crescimento da parte aérea, mas não tem efeito direto sobre a raiz. Eles penetram rapidamente pelas raízes
mas deve ser translocado até os meristemas apicais, onde tem aí mais atividade e reduz aí o desenvolvimento da planta. Movem-se prontamente pelo xilema. Nós temos aí outros mecanismos de ação que não são bem definidos como é o mecanismo de ação, né? Mas vou ler para vocês os nomes. São aí mecanismos mais novos que estão sendo estudados, que os inibidores de dihidropteroato sintaxe, é o grupo I. Inibidores da síntese de celulose, parede celular, grupo L. Desacopladores, ou também chamado de disruptores de membrana, que é o grupo M. Inibidores de transporte de auxinas, que é o grupo P. E mecanismos desconhecidos, como eu disse, que é o grupo Z. Aqui mostrando novamente, então, para cada aí que nós falamos, né, falamos de praticamente quase todos esses mecanismos de ação, temos aí representantes, né, desses grupos, desses mecanismos de ação, que agem no fotossistema 1, fotossistema 2, aqui, ó, que agem no fotossistema 2, diuron, propanil, atrazina, fotossistema 1, reglone, glamoxone, glamocil, protox, flex, goal. Até nós falamos em outras aulas, estudando a bula, né, do flex, flumizin, nauxina, banvel 2,4-D, a CCase, o Topic, o Iloxan, o Targa, Aura Select, que nós também falamos dele, caroteno, nós falamos também, né, que inibe aí a formação de caroteno, o calisto, um exemplo, o zorial, inibidores de ALS, o alho, Sanson, o Sirius, o Staple, pivô, pacto, catana e por aí vai. Vamos falar dos grupos químicos. Então, os herbicidas, eles se dividem aí em orgânicos, aí tem os orgânicos, que são os mais modernos, tem não nitrogenados, nitrogenados. Os nitrogenados se subdividem em não heterocíclicos e heterocíclicos. E aí nós vamos falar aqui, gente, bem por cima, porque são muitos grupos químicos, tá? Então, para cada um que nós falamos, por exemplo, inibição de acetilcolinesterase, nós temos aqui o grupo químico, vários deles, né? Temos aqui fenilpirazolinas, inibição de da acetilcolactosintaxe. Nós temos grupo químico sulfonilureias, que nós falamos, imidazolinonas, por aí vai. A inibição da fotossíntese no fotossistema 2, nós temos as triazinas, as uracinas, isso tudo é grupo químico, ok? Inibição aí da fotossíntese também no fotossistema 2, só que é do grupo C. Vocês lembram que nós falamos? C1, C2, C3? Nós aqui do grupo C2, segundo esse aqui é o órgão internacional, que estabelece aí com relação a diferenças de mecanismos de ação, né? E grupos químicos, para condicionar a possibilidade da gente fazer uma rotação de mecanismos de ação e evitar aí seleção de plantas resistentes a herbicidas, ok? O grupo C2 aqui nós temos as ureias, as amidas, no C3 as nitrilas. No grupo D que engloba aí o mecanismo de ação, né, inibição de fotossíntese no fotossistema 1, né? A bipiridilirus, tá? Inibição de protoporfirinogênio oxidase. Nós temos aí grupo químico de fenileteres e outros, temos vários, né? Vamos dar mais um exemplo aqui. Inibição da glutamina sintaxe. Nós temos aí o grupo químico do ácido fosfínico. Inibição do DHP. Temos o grupo químico dos carbamatos. Bem conhecido esse grupo químico, né? Inibição da divisão celular. Nós temos acetaminas, as tetraxolinomas, acetamidas, ok? O sítio de ação, mimetizadores de auxina, nós temos os ácido fenoxicarboxílico, grupo químico, ácido benzoico, ácido piridinecarboxílico,
ácido quinolinocarboxílico. Os inibidores de transporte de auxina, nós temos os F-talamatos e semicarbazonas, né? Ainda o grupo do Z, que é desconhecido o mecanismo de ação. Nós temos os pirazóleos e organoarsenicais, outro grupo químico. Então, isso dando um exemplo do que é os grupos químicos, que está representando aí a cadeia química, qual pertence, né? Dando alguns exemplos, nas bulas vem todos os grupos químicos que pertencem àquele produto. Por exemplo, a bula aqui do diuron nortox. O princípio ativo dele é o diuron, ele é do grupo químico das ureias, da ureia. Aqui, o Roundup original, ele é do grupo químico das glicinas substituída. O Glamoxone, que tem o princípio ativo, é o paraquat, é do grupo químico bipiridílio. O Cletodin, que é o ingrediente ativo do Select, é do grupo químico oxima ciclohexanotiona. O Fusilade, que o nome aí do ingrediente ativo é fusilade butílico, é do grupo químico do ácido arilox fenoxipropiônico. Então, pessoal, essas são aí, nós estudamos, então, sobre os mecanismos de ação e os grupos químicos dos herbicidas. Importantíssimo vocês entenderem que reconhecer mecanismo de ação, principalmente a gente observar ali a tabela periódica dos herbicidas, para fazer sempre a escolha de herbicidas que sejam de diferentes mecanismos de ação. Isso quando é possível usar na minha cultura, né, estabelecer usos aí de diferentes produtos com mecanismos de ação diferentes, para evitar a seleção de plantas resistentes a esses herbicidas, porque a grande probabilidade de utilizar herbicidas diferentes, mas que apresentam o mesmo mecanismo de ação, acredita-se que a resistência seja pelo mecanismo de ação do herbicida, ok? Então, essa é a importância, por isso que a gente está estudando isso. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre classes toxicológicas dos herbicidas. Isso se refere, quando a gente fala classes toxicológicas, ao grau de toxicidade que esses produtos apresentam ao homem e ao meio ambiente, né? E ele é variável, de acordo com o produto, de acordo com a formulação. Então, a classificação toxicológica, ela é feita em 4 classes e avalia os testes com relação à toxicidade ao homem e os animais. Então, as classes toxicológicas dos herbicidas são classe 1 e os produtos que são a classe 1, que são extremamente tóxicos, têm essa tarja vermelha lá no rótulo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Classe 2, altamente tóxico, tarja aí amarela, faixa amarela, né? Classe 3, mediamente tóxico, coloração aí do rótulo azul. Classe 4, pouco tóxico, tem essa coloração verde. Como que avalia essa toxicidade de um agroquímico? Avaliei por via oral e por via dérmica, mas esses testes são feitos em camundongos. E quanto maior a quantidade necessária do herbicida para causar a morte de camundongos, ele é menos tóxico. Quanto mais baixa a dose, tendo que ser feita esses testes para causar a toxicidade dele, para causar a morte, quanto menor essa dose, mais tóxico ele é, ok? Chamado de DL50, dose letal para matar 50% da população. A toxicidade varia em função da formulação e da concentração. Então, essa classificação identifica por meio de uma faixa colorida na base do rótulo. Por exemplo, aqui, nós temos aí alguns exemplos, né? Então, estamos aqui mostrando 3 formulações de glifosato. E não é porque uma formulação ele é vermelho que todos vão ser. Depende da formulação desse produto, da quantidade de produto que existe naquela formulação. Nós temos aqui 3 produtos à base de glifosato. Roundup, um outro aqui com um nome também diferente, mas é uma formulação à base de glifosato, e glifosato no farm. 3 produtos com o mesmo princípio ativo.
só que um é com rótulo amarelo, outro azul e o outro verde. Então, esse primeiro, ele é altamente tóxico, faixa amarela. O do meio aqui, ele é mediamente tóxico. E o último aqui, ele é pouco tóxico, ok? Então, temos aí que observar que não é porque é o mesmo ingrediente ativo, né, que ele vai ser sempre altamente tóxico, extremamente tóxico, depende da formulação daquele produto. Preparo, toxicidade ao meio ambiente. O preparo da calda é muito importante, desde o início desse preparo, o uso de equipamentos, né, dos equipamentos de proteção individual, até a aplicação, né, todo o processo aí, desde preparo até a aplicação dos produtos, qualquer produto químico, não só herbicida, inseticida, fungicida, acaricida, é imprescindível o uso dos equipamentos de proteção individual, que estão aqui estabelecidos. Primeiro, vamos começar então pela roupa. Nós temos aí que pode ser um jaleco, né, que é essa roupa de manga comprida, a calça, e essa roupa, tanto o jaleco como a calça, como a touca árabe, né, ela é do material que não permite passar água, tá? Ele é antiaderente. A água não vai entrar, não vai chegar à sua pele, a pele do trabalhador, para que não ocorra a contaminação dérmica. Então, depois a luva e as botas que tem que ser de borracha, não pode ser botina, né, nenhuma bota aí de couro, porque o couro ele é permeável, ele umedecendo ali com trabalhos, tá manuseando um herbicida, a calda cai na botina ali, vai passar para a pele, vai ter uma contaminação dérmica. Então, tem que ser botas de borracha. O avental, ele vai vir amarrado por cima aí da roupa própria, né? Esse avental vai servir para que escorra as gotículas de produto que vierem ficar paradas ali, também reduzam a incidência de poder ter contato com a pele. O respirador, que é uma máscara com filtro para evitar a entrada de partículas do produto, para evitar aí a contaminação via aí pela respiração, né? A viseira facial para evitar a contaminação ocular e as luvas, né, para tampar as mãos, e tem que ser luvas próprias de borracha, também não pode ser luvas de tecido, luvas de couro, tem que ser luvas de borracha. E a touca árabe, que ela vai cobrir o pescoço, essa região que fica livre e descoberta pela roupa. Nos rótulos dos produtos vem descritos os EPIs que devem ser utilizados, então tem que também observar isso. Com relação à persistência desses produtos no ambiente, esses produtos podem ser muito persistentes, até pouco persistentes, né, no ambiente. Então, temos aí considerados produtos de curta persistência no ambiente, que eles atuam no máximo 60 dias. De média persistência, 120 dias após a aplicação. Persistência longa, de 120 a 240, ou seja, avalia ali ainda tem resíduos desse produto. Persistência muito longa, tem produtos aí que se encontra resíduos dele até por 8 meses depois da aplicação. Essa classificação, com relação à persistência, são feitas quando se utiliza as doses normais recomendadas para o uso agrícola. Claro que se usar uma quantidade maior, vai ter interferência o tempo que vai ter resíduo ainda ali no solo. Isso é importante, sempre considerar a dose recomendada para evitar o excesso de produto que possa também ocasionar percolação e contaminação dos lençóis freáticos. Herbicida de aplicação em pós-emergência, a persistência é de muito pequena a curta, porque ele vai agir ali sobre a planta, em absorção para a planta, alguns de contato, outros sistêmicos. Agora, os herbicidas que são utilizados aí em pré-emergência são os que são mais persistentes, que ficam no solo ali para agir controlando as plantas daninhas na hora da emergência ou até sobre sementes, né? Fatores que afetam a persistência: decomposição microbiana dos micro-organismos no ambiente, a decomposição química, fotodecomposição, que é pela ação do sol, volatilização desse produto para o ambiente, volatilização nas camadas do solo, evapotranspiração, absorção pelos colóides do solo, absorção pelas plantas, e aí quando tirar a cultura também remove, né?
Então, aqui só mostrando essa ilustração da dinâmica do herbicida no ambiente. Ele pode ficar dissolvido na planta, ele pode volatilizar, ele pode ser, então, uma parte vai ser absorvida pela planta daninha, pela semente ou pela planta adulta, depende do tipo de herbicida, uma parte degradada, tá? Uma parte, então, ela vai ficar presa nos colóides do solo, outra vai ser lixiviada e vai atingir as águas superficiais, o que a gente não quer, né? Vai contaminar os lençóis freáticos. Então, isso são uma parte, ela é escoada, junto aí com as chuvas, escoado, levado pela enxurrada, e muitas vezes vai até os rios também, né? Contaminando. Só falando o que é sorção, é o fenômeno decorrente da interação da substância no interior de uma outra superfície, no interior ou na outra superfície. Dissorção é o fenômeno de retirada de substância adsorvida ou absorvida em outra, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos parar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de características físicas e químicas dos herbicidas, que vamos falar de formulações dos herbicidas e assim finalizarmos. Também na próxima aula, nós vamos falar de outro ponto importantíssimo no estudo de herbicidologia, né, que é com relação ao uso aí dos produtos que auxiliam na atividade desses herbicidas, que são o uso de adjuvantes, que são para aumentar a eficiência de ação dos herbicidas, tá? E todos os herbicidas, a maioria deles, né, vamos falar, mas acredito que todos, têm já na sua própria formulação esses adjuvantes, que nós vamos estudar. Quando você olha uma composição de um produto, ele tem um ingrediente ativo e tem ingredientes inertes, que muitos deles são aí adjuvantes que estão para ajudar até um produto ser mais solúvel em água, né? Até para ele ter uma maior persistência ali sobre a folha da planta daninha e ter maior atividade. Bom, terminando aqui, agradeço a atenção e até a próxima.